Depois, a sabedoria da causalidade. A sabedoria da causalidade significa o quê? Em primeiro lugar, se nós fazemos ações positivas, de modo geral, elas resultam em coisas boas para nós. Se nós fazemos ações negativas, de modo geral, elas trazem problemas para nós. Eventualmente, até de pensar em fazer uma ação negativa, ela já começa a trazer problema. Depois de feito, pior ainda. Aquilo vai. As ações negativas são em corpo, fala e mente. Nós podemos criar complicações para nós mesmos com o nosso corpo, com a nossa expressão verbal e com a nossa mente, com as nossas paisagens também. Então, e aí vem uma sabedoria importantíssima para os gestores, crucial, que é assim, é a sabedoria da transmutação. A negatividade vem em nós não ficamos negativos. Nós pegamos a própria energia da própria negatividade e canalizamos de modo positivo. Nós precisamos fazer isso, ter esse treinamento. Se vem alguém que diz, eu fiquei brabo porque o outro me agrediu, esse não está sabendo usar essa sabedoria. Se o outro agride, eis uma oportunidade perfeita, porque o outro ficou frágil. Ele agrediu, ele ficou frágil. Depois dele agredir, ele vai precisar do nosso perdão. Agora, ele realmente pisou na bola. Então, esse é o momento de eu ajudá-lo. Então, agora eu vou me tornar efetivamente amigo dele. A agressão é um momento de contato íntimo. Perfeito. Nós vamos transformar isso numa coisa positiva. Isso é mais ou menos assim. Se chega alguém de chapéu, abas largas, eu estou um pouco molesto, achim. Você diz que a Virgem de Guadalupe me proteja, que eu não pegue essa gripe. Agora, se a pessoa chega e agride vocês, de repente vocês imediatamente pegam aquilo como se fosse uma grande inteligência, assumem a raiva e devolvem. Isso é se contaminar direto. A gente precisa usar a sabedoria da gripe mexicana, ou seja, nós não queremos isso. A gente não quer isso. Isso é a tradição, o ensinamento sobre corpo fechado da tradição budista. Então nós vamos com compaixão, nós vamos usar de compaixão. Nós precisamos absorver. Naturalmente, em cada família tem que ter uma pessoa assim. Em cada organização precisa no mínimo uma pessoa. Nós precisamos muitas dessas pessoas no mundo para nós absorvermos a negatividade. É como a função das células do rim. Elas absorvem a toxina, devolvem o sangue limpinho. Os músculos fazem o contrário, pegam o sangue limpinho e botam as toxinas. Tudo bem, a função deles. A nossa função é fazer o contrário. Então nós precisamos, os gestores têm que ter essa função renal, essa capacidade de absorver a toxina, transformar isso em algo positivo. E finalmente, quinta sabedoria, a sabedoria de Dharmata. Dharmata é uma palavra só, significa a sabedoria sobre aquilo que não nasce e não morre. Por exemplo, você já deve ter percebido que as nossas identidades podem se suceder ao longo da nossa vida. A gente já viveu em diferentes cidades, já se apresentou de forma diferente. Os cartões que vocês estão usando hoje, eles têm um prazo de validade, já usaram outros. Se vocês forem colecionar todos os cartões que vocês já usaram, já fica um painel grande assim, Então são as nossas identidades. Nós não somos as nossas identidades. Mas o que nós somos então? Nós somos a natureza livre que constrói as próprias identidades. As identidades são os instrumentos de ação que nós temos no mundo. São os nossos compromissos diante das pessoas. Quando a gente dá um cartão, nós estamos dizendo o nosso compromisso diante daquela pessoa, como que a gente se propõe a agir no mundo. Nós não somos aquilo, nós somos aquele que gera esses compromissos, que se dispõe a agir desse modo. O cartão não é uma fraude, mas ele é uma disposição de como que a gente vai agir, como que os outros podem se interconectar conosco. Mas é importante que em algum momento, antes da morte, a gente venha a pensar sobre isso. Eu hoje estava vendo o Dr. Lucchesi lá do Sul, ele dizendo, um brilhante cirurgião, ele dizendo, eu não encontrei ainda nenhum paciente que se confesse ateu na proximidade da morte.
Isso é muito importante. É bom que a gente descubra isso antes da proximidade, né? Aliás, a gente nunca sabe quão próximo está, também tem isso, né? Então, Dharmata significa isso, a nossa capacidade de compreensão dessa natureza que nós somos. Então, na visão budista, eu diria assim, na visão das várias tradições religiosas, a nossa natureza transcende essas várias formas transitórias de manifestação. Então, a gente deveria pensar de vez em quando sobre isso. Aliás, no budismo, se a gente não pensar sobre isso, a gente está perdendo a nossa vida. Porque a nossa vida, ela é já a manifestação criativa dessa capacidade extraordinária, desse ser extraordinário que habita misteriosamente dentro de nós, né? Esse é o aspecto luminoso da realidade. Sua Santidade Dalai Lama vai dizer, essa natureza, ela é livre e luminosa. E essa natureza pode construir coisas positivas e coisas negativas. As coisas negativas são essas 6 abordagens, as coisas positivas vêm dessas 5 inteligências. Quando nós somos capazes de olhar para o mundo com as 5 inteligências, brota a mandala. Dentro dessa mandala, sem esforço, as ações são naturalmente positivas. Então esse é o ponto, assim. Aí nós temos a naturalidade positiva da ação.